uma super safra de grãos, seguida de uma queda vertiginosa nos preços da nossa principal commodity. Na montanha russa do mercado, as implicações da falta de espaço para guardar a produção e a hora certa de vender. No Cidade Entrevista de hoje, Leandro Souza, consultor em gerenciamento de riscos da StoneX do Brasil. Leandro, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista. Obrigado pela gentileza de nos receber, tá? Bom dia, Gelson. Bom dia a todos também. Leandro, o que é que está acontecendo com o mercado da soja? Por onde a gente começa para entender esse momento? Ótima pergunta. A gente pode começar pensando na formação do preço, né? Então a soja vai ter uma formação de preço com base na negociação internacional, que é a referência de bolsa de valores e tal, no dólar também, que influencia no preço. E, por último, o prêmio, né? Que vai ser o plus ou o deságio que a gente tem no produto de acordo com a relação de oferta e de demanda. Se sobra mais, a gente tem um deságio. Se falta soja, a gente tem um prêmio positivo, tá? Então, esses três pontos ajudam a gente a começar a entender, né, o movimento de queda do preço. Principal hoje que a gente tem, né, de influência nessa queda é, sem dúvida nenhuma, uma superprodução afetando diretamente os prêmios, né? A gente tem hoje um desconto maior por essa soja no mercado internacional, um deságio, em função de uma oferta robusta, tá? Além da oferta, a gente também não consegue acomodar toda a produção, né? A gente teve já produção de outros produtos, então o milho no ano Safras anteriores, o trigo, todo esse armazém já está, né, de certa forma comprometido com a chegada de uma safra também de grande porte, né, que foi uma boa produtividade para o produtor também, né, sem reclamação alguma aqui no Paraná, muito diferente do clima do ano passado. Leandro, a gente já vai entender essa questão logística de armazenagem, que aliás não é um problema novo, infelizmente, para o grande agro em que o Brasil se tornou. O inverno, o período de chuvas, nada disso atrapalhou, por exemplo, a nossa produção de soja? A gente teve quase que um cenário perfeito. A gente teve um leve atraso no plantio, né? Mas o desenvolvimento ele foi bom, né? No centro-sul, vamos dizer assim. A gente teve problema de clima em função de ainda estar ali no nosso verão, dezembro, janeiro. A gente teve ainda influência do Laninha, que influenciou na produção, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Correto. Em contrapartida, estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, mais que compensaram essa quebra do Rio Grande do Sul. Então a gente tinha uma expectativa inicial de uma safra de 150, 152 milhões. Hoje a StoneX no Brasil estima uma safra de quase 158 milhões. Então, em relação à nossa ideia inicial, mesmo com a quebra do Rio Grande do Sul, a gente teve sim uma baita de uma produção no Brasil, né? Com rendimentos acima do esperado em várias regiões. E claro, o norte do Paraná, Norte Novo, as regiões de Londrina e Maringá acompanharam esse ritmo. Acompanharam, então estão, né, com uma produção maior também para ser comercializada. E o resumo da ópera é que a gente não tem onde guardar tudo que nós produzimos nessa mega safra? Esse seria o resumo. Tá. A gente tem que dar um passo atrás, Por favor. como eu falei ali dos outros produtos que também estão no armazém, mas a gente teve uma característica esse ano importante que influenciou, que foi a comercialização por parte do produtor. Esse foi um ano que a gente não teve contratos, né? O produtor conhece esses termos, né? Contrato futuro, esses contratos não foram negociados na mesma intensidade, no mesmo volume que em anos anteriores. O produtor segurou esperando o melhor preço. Exato. Isso vai fazendo um efeito cascata. Correto. Tá? Como a gente não tinha comercializado antes, a gente tem uma venda mais concentrada na boca da safra, que a gente chama, tá? E a própria necessidade das empresas que não estão com o espaço sobrando
também acaba concentrando essa venda, porque a maioria das empresas até utilizam de ferramentas, às vezes para vender essa soja antes do produtor, ferramentas que a gente aqui na Stonix, inclusive, disponibiliza, Sim. mas de uma forma geral, o produto ainda está na mão do produtor. Né? Então, grande parte da produção ficou com a sua venda concentrada nos meses de março e abril. Resultado, a gente tem excedente de produção chegando nos portos, chegando na nossa indústria de farelo e óleo, e o comprador tem um pouco mais de conforto em comprar, Correto. porque está chegando esse produto de forma quase que natural. E isso vai diminuindo, lembra aquele prêmio? Sim. Até virar um deságio, que hoje, né, é um deságio bem considerável ali no porto. Ô Leandro, a gente ainda tem milho e trigo da safra passada ocupando espaço na armazenagem? A gente tem 2 safras de milho, né? Então a gente acabou de colher uma safra. Aqui na nossa região não é muito forte, a safra verão de milho, mas ainda a gente tem aí uns 10% da safra de inverno do milho do ano passado. E também o trigo que foi colhido ali em setembro, outubro do ano passado. Aqui no norte do Paraná a gente produziu menos trigo, né? Menos. A gente produz historicamente menos, Isso, né? o milho verão também. Tá. Então, o grande desafio do pessoal nesse momento tem sido acomodar a soja mesmo. Então, uma comercialização que ficou concentrada e a logística ficou comprometida. A gente tem condição de escoar, a gente tem condição de armazenar, mas é que superou a expectativa mesmo de produção. E onde é que está essa soja? Em cima do caminhão parado na estrada? Tem de tudo, viu? É mesmo? Isso é sério. É um problema aí que a gente deve ainda levar uns 45, 60 dias para terminar de resolver, acomodar essa safra, e depois já vai ter o milho colhendo no inverno também, né? A nossa segunda safra. Mas é só para sinalizar mesmo para vocês entenderem a situação. Por favor. Tem em armazém, né, tradicional, a gente tem, claro, os próprios bitrens, que são os caminhões que descem para o porto, que também acabam, às vezes, servindo como espaço. E esse ano teve uma procura bastante significativa para silo bag, aquele silo bolsa, Sim. que também não pode ficar por muito tempo esse produto. Sob pena de comprometer a qualidade Exatamente. do grão armazenado ali. Exato. Isso foi muito utilizado já para milho, para soja não é muito utilizado, mas esse ano também está sendo utilizado. Então, além do produtor estar vendendo mais, a gente tem a própria empresa, a própria cooperativa que tem essa necessidade de escoamento. Correto. Então, a gente tem pressão de venda em duas frentes. aí, 2 situações diferentes, e uma se sobressai na outra. Né? O Leandro, é óbvio que não é a especialidade da Stonix, mas ela tem esse contexto no radar também. O nosso gargalo de armazenagem não é de agora. Não é. A gente tem capacidade para guardar tanto e nós precisamos de capacidade para guardar quanto? A gente hoje, né, no Brasil, nos últimos números ali, a gente teria uma capacidade em torno de 300 milhões de toneladas. Só a nossa safra de soja já são 150, mais 100 de milho, mais o trigo, mais outros produtos também. Então a gente tem um déficit, claro que isso também é regional. O Paraná ele não é tão deficitário assim em armazenagem, tá? Mas como o produtor vai deixando o produto lá guardado, sem comercializar, esperando preços melhores, né? A decisão é de cada um, claro. Sem dúvida. E aí a gente vê realmente essa capacidade que hoje não é tão ruim, a gente fala aí de uns 80%, 85% da produção no Paraná, mas que está fazendo falta pela concentração mesmo, né? Ô, Leandro, nem dá para dizer que é um problema bom, né? Não. Não é um problema bom, né? Seria, né, se os preços continuassem altos, e aí o produtor poderia esperar para vender a qualquer momento. Aliás, e o comportamento dos preços? A gente vai ter agora os próximos capítulos dessa novela, dessa série que é a precificação. Lembra que eu falei no início das 3 pontas, Sim. né? A Bolsa, que seria a referência internacional, vai começar também a dar uma olhada agora na safra dos Estados Unidos. Correto. Que é o segundo maior produtor. Que começa a ser plantada agora. Começa a ser plantada final de abril, começo de maio, tá?
Até a primeira quinzena de junho, a gente já tem boa parte da soja dos Estados Unidos plantada. Vai precisar de chuva, vai precisar que essa área seja plantada, e isso pode, de certa forma, trazer algum nível aí de preço mais interessante, alguma coisa nesse sentido que possa dar pelo menos uma estancada aí nas quedas. Hoje a gente está vendo, né, os preços em queda já por vários dias. E o mercado vai começar a olhar para isso, né, para essa safra de soja nos Estados Unidos. Um ponto, né, que joga contra essa alta dos preços é a gente ter saído do tal do Laninha, né, que também para os Estados Unidos seria prejudicial. A gente não está mais nesse Laninha que foi tão prejudicial para a gente ano passado aqui. Né, a gente teve uma quebra grave aqui ano passado com o Laninha. Foi prejudicial esse ano para a Argentina e para o Rio Grande do Sul, Correto. com uma quebra grave também, mas esse cara saiu de cena. E ele saindo de cena diminui um pouco a especulação do mercado também nesse sentido de quebra de safra. Isso significa produções ainda maiores. Pode ser a garantia de uma produção normal, pelo menos nos Estados Unidos, tirando um pouco o apetite, né, desse comprador mais uma vez. Comprador que tem 157 milhões para comprar aqui, né? Agora um pouco menos, mas já vem se abastecendo. O nosso principal comprador é a China. Sim. Então a gente tem questões internacionais também, né? Uma demanda que vem sofrendo com inflação alta pelo mundo inteiro, né? O comprador ele não vai ser tão agressivo, ele vai ficar ali na dele, né? Ele só viria mais forte no mercado com algum risco de quebra que a gente não consegue ver nesse momento, tá? Seria algum plus, né, nesse preço, ou pelo menos estabilização dos preços para agora até metade de junho, em função desse olhar aí para a safra dos Estados Unidos. Leandro, deixa eu insistir um pouco mais na questão preço. O que é que a Stonex Brasil tem recomendado para os seus parceiros e para os seus clientes? De um lado, a pressão da armazenagem, que aliás não tem espaço disponível. A necessidade de vender, né? E do outro, o agricultor segurando e esperando o preço melhorar. Sim. Esse jeito regula não vai melhorar tão cedo. O que você tem recomendado? A gente tem colocado, né, aqui na mesa. Com muita clareza e transparência. É claro que ninguém vai saber para onde vai o preço, porque uma quebra nos Estados Unidos ou uma alta do dólar poderia trazer um movimento melhor de preço para o produtor. Correto. Com um cenário, né, de produção normal, a gente viria no mínimo aí uma estabilização desses preços, tá? Por conta mesmo dessa precificação internacional e, claro, local também. Então a gente tem recomendado o produtor fazer conta. Olha, eu tenho aqui umas contas para pagar, né? Eu preciso comercializar esse produto em alguns momentos. Então escalonar essas vendas, né? Fazer média para essas vendas que já se sabe que vai precisar vender, tá? Então tenho conta vencendo final de abril, conta vencendo final de maio e assim por diante. Por conta mesmo de não enxergar nesse momento uma alta que supere o custo dele de financiar isso. Correto. A gente tem juros altos e aí esses juros podem aí também tirar parte da precificação desse produto, né? Então, ele pagar uns juros para o banco para não vender nesse momento talvez não seja a melhor estratégia. Precisa ser avaliado individualmente, mas de uma forma geral, né, a gente tem recomendado o pessoal ir fazendo, principalmente para tirar essas contas da frente. Para quem não tem conta para pagar, aproveitar alguma oportunidade, né? Então, deu uma estabilizada, uma melhorada, vai fazendo, por conta mesmo de não apostar tudo numa quebra dos Estados Unidos. Correto. Quero apostar um percentual. Ok, separa ali um percentual para apostar numa alta, mas a gente não recomenda todo o volume em aberto por conta mesmo de ter um cenário mais favorável para a produção. Leandro, esse impasse vai colocar menos dinheiro em circulação no mercado? A gente fez essa conta semana passada. Opa! Porque isso implica, inclusive, na vida de quem nunca viu um pé de soja na sua frente. Exato, isso vai afetar toda a nossa região. É a cadeia, né? Exato, com menos grana circulando, né? Sem dúvida. A conta que a gente fez, até os preços que a gente tem nesse mês de abril, né? Porque esse também pode mudar. Correto.
é de que não, em função do volume. Então, ano passado a gente tinha mais preço e uma quebra de 50% da safra aqui na nossa região. Então, metade do produto não foi vendido, tá? Não tinha para vender. Então, a gente tinha uma soja aí valendo 180, 190, até R$200 que chegou a bater. Correto. A saca. Hoje a gente tem aí na faixa dos R$130, em algumas regiões um pouco menos, mas com uma produção que é o dobro do ano passado. Correto. Então, não chega a metade do preço e a gente tem o dobro de produto para vender. De quanto em dinheiro a gente está falando, Leandro? Me ajuda a tangibilizar. Dá para fazer essa conta para o Paraná, eu vou fazer. Por favor. A gente hoje, se fosse considerar as 22 milhões de toneladas... Correto. Aqui é assim, ó, em tempo real. A conta com o analista de risco em tempo real. Continha rápida aqui, tá? Para a gente entender. A gente está falando... De aproximadamente 4 bilhões de reais no Paraná para vender toda essa soja. É claro que ela não chega tudo de uma vez, né? Correto. A gente já começou a comercializar essa soja em janeiro, fevereiro, março, abril, e a gente estima que essa comercialização ela fique o ano inteiro, por essa necessidade de espaço. Okay. Então, como vai chegar outros produtos, a gente vai ter a necessidade de vender essa soja escalonada o ano inteiro. Isso é outro ponto para o produtor estar atento. Então, se ele está esperando uma alta muito expressiva, a própria necessidade de venda pode apagar um pouco dessas altas em Chicago, por exemplo. Correto. Tá? Por conta da necessidade local. A gente segue o mercado internacional. Correto. Mas no cenário local, a gente tem uma necessidade, né, logística. Daqui a pouco a gente está chegando com o milho aí pela frente. A gente também está investindo aqui no oeste, no norte do Paraná, em aumentar a capacidade das nossas indústrias, né? Indústria de farelo e óleo, as indústrias de carnes, né? Principalmente frango aqui no Paraná. Correto. Nós somos o maior exportador de frango, tá? Então toda essa cadeia precisa se mobilizar. Não só a cooperativa ou o produtor, mas a cadeia como um todo se mobilizando, né? Para tentar atender essa demanda. E a pressão tem que ser agora, né? Precisa. Que é um momento sensível de troca de governo. Isso, né? Eu acho que isso já está mais que claro, que é um setor importante para a nossa economia. 6% do PIB, pelo menos, né, o agro representa, e não é pouca coisa. Sem dúvida. E isso vai ter que ser colocado em pauta. Então, cobrar mesmo, né, dos nossos governantes condições facilitadas. Correto. E velocidade, né? Claro que a gente passou numa pandemia com bastante dificuldade também de insumos. Sem dúvida. Para material mesmo de construção, mas agora passou, a gente deve sim criar, né, condições mais favoráveis para isso. Leandro, antes do intervalo, porque no próximo bloco a gente vai falar também sobre a expectativa em relação à produção de milho, que está sendo plantada agora. Leandro, ainda que as condições climáticas também sejam favoráveis ao período de plantio nos Estados Unidos, o Brasil corre o risco de perder a primeira posição como produtor mundial de soja? Não tem como. Não. Hoje, a área que Estados Unidos planeja, né, porque eles ainda vão plantar, mas a área que é estimada para plantio nos Estados Unidos está ali na faixa dos 30 milhões de hectares, que vai equivaler a uma safra de 120, 122 milhões de toneladas. Hoje o Brasil, na última safra, plantou 42 milhões de hectares, com potencial, né, para uma próxima safra bater 160. Então 160 com 120. Seguimos com folga. Com 40 milhões de folga aí na produção no primeiro lugar. Vamos fazer um intervalo, Leandro? Bora lá. Leandro Souza, consultor em gerenciamento de riscos da StoneX Brasil, nosso convidado de hoje aqui no Cidade Entrevista. O intervalo é rápido, porque daqui a pouco a gente vai falar da expectativa para a safra de milho que vem aí. Vai faltar espaço para guardar também? Até já! De
volta com o Cidade e Entrevista. O programa de hoje recebe Leandro Souza, que é consultor em gerenciamento de riscos da StoneX Brasil. No primeiro bloco a gente falou muito sobre essa equação complexa no preço da soja. Produzimos bastante, não temos onde guardar e muito produtor está segurando, esperando o preço para vender. Leandro, agora vem o milho. A gente também produziu bastante na última safra. Isso ainda ocupa espaço importante de armazenagem. Qual que é a expectativa da StoneX? Quais são as projeções de vocês para a safra de milho que agora está sendo plantada? Perfeito. A gente teve uma área plantada no Paraná um pouco mais tardia esse ano. Tá? Então o produtor ele ficou um pouco mais receoso. Climática? A gente plantou um pouco mais tarde a soja, colheu, né, ali num período chuvoso também, foi atrasando o plantio do milho. E o produtor aqui na nossa região até reduziu um pouco a área plantada. Né? Na nossa estimativa, a gente, de um potencial aí acima de 15 milhões de toneladas, hoje mais próximo de 14 milhões de toneladas a produção no Paraná. 1 milhão de toneladas. Isso, 1 milhão a menos. E aí a gente tem um ponto, né, dessa produção no Paraná que ainda poderia trazer algum risco, que seria as condições climáticas, seja chuva, risco de geada e assim por diante. Mas, né, a gente não está conseguindo, mesmo ainda com todas as questões por vir, os preços do milho eles também já cederam, tá? Por que isso? A gente tem uma concentração da produção agora desse milho de segunda safra muito grande no Centro-Oeste. Então, principalmente no Mato Grosso, que tem aí uma safra de 46 milhões de toneladas na nossa estimativa. É milho à beça entrando no mercado. É bastante milho. E num cenário, né, favorável para a produção lá. Então, tanto no Mato Grosso, quanto no Goiás, no Mato Grosso do Sul, né, até o Mato Grosso do Sul e o Paraná teria ainda um pouco mais de risco, mas indo bem, né, os outros estados que também têm uma produção importante, a gente ainda deve ver uma safra, né, de produção aí próximo de 100 milhões de toneladas. Hoje a estimativa da StoneX é essa, 100 milhões de toneladas, frente a uma safra de 95 milhões do ano passado. Então, um aumento na produção. Esse cenário já começa, o mercado, né, a precificação, ela antecipa o movimento. Correto. Então, a gente já começa a ver os preços de milho também cedendo, em função de uma expectativa de produção dentro de uma normalidade. Lembra que eu falei da referência do porto para a soja? Sim. No caso do segundo semestre, essa influência do porto também é para o milho. Correto. Por que o segundo semestre? Que é o período que a gente pode exportar milho. Correto. Tá? É o período onde a gente tem a nossa maior produção. Essa produção de inverno, antigamente era chamada de safrinha, como vocês devem lembrar. Hoje é a nossa maior produção. Que de safrinha não tem mais nada. Não tem mais nada. De 100 milhões que a gente vai colher, né, se todo o potencial for atingido, a gente colheu 27 da safra verão, que era a nossa principal safra. Que louco. Então, inverteu bastante os papéis aí na precificação. Essa precificação, ela vai ter essa influência do porto também. Como a gente tem o Mato Grosso, um grande jogador aí nesse jogo do porto, ele acaba pressionando os preços na base de exportação e indiretamente afetando os nossos preços aqui. Nós temos uma demanda interna boa, isso dá um bom respaldo aqui para a nossa região. Boa quanto, Leandro? Quanto fica da produção de milho no Brasil? A gente estima hoje que da produção do Paraná, lembra que eu falei de 14 milhões? Sim. Que 10 milhões a gente deixa aqui dentro. Fica no Paraná? Fica no Paraná. E os outros 4 a gente... Seria o nosso excedente para exportação. Para exportação. E para qual mercado, ou quais mercados principalmente? Aqui a gente tem um mercado muito forte de carnes. Tá. E outros produtos, como amido de milho também, a própria silagem que alguns produtores fazem também para o gado. Mas o principal que demanda aqui é frango e Santa Catarina, que está aqui do nosso lado. Também consome. Suíno e frango. Leandro, para a gente fechar essa super oferta de produtos, e aqui quero puxar de novo para o raciocínio soja e agora milho, e a baixa de preço, porque com a oferta de
de produto, o preço vem para baixo, todo mundo esperando para vender, problema com a armazenagem. Isso pode repercutir na safra do ano que vem? Há uma tendência de que desestimular do produtor paranaense brasileiro plante menos milho e menos soja ano que vem? A gente tem um fator importante que é o custo. Tá. Então, o custo precisa ser menor para a gente plantar uma safra com um preço de referência menor também. Por enquanto, o que a gente está vendo é essa correção. Então, os custos desse ano ficaram mais altos, né? Então, por isso a preocupação do produtor com a queda recente dos preços, né? Porque já começa a bater ali num nível, né, do custo dele. E para a próxima safra, o que a gente tem recomendado basicamente é o seguinte: o produtor ir fazendo o seu custo e também a venda do percentual que refere a esse custo. Nossa recomendação básica é o produtor ter esse conhecimento do custo dele, tá? Com o custo em mãos, a gente vai ter condição de traduzir isso em rentabilidade. Então, que preço que é bom para a soja? Depende do custo, tá? Para garantir essa rentabilidade e continuar incentivando o produtor, né, no plantio da soja, do milho e assim por diante. Pós-pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente teve uma puxada muito forte nos insumos, que agora deu uma boa corrigida. Então isso, em partes, ainda favorece o produtor plantar a próxima safra em 2024. Foi um prazer ouvi-lo. Obrigado pelas dicas. O prazer foi meu. Nossos agradecimentos ao Leandro Souza, que é consultor em gerenciamento de riscos da StoneX Brasil. Você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também redemassa.com.br. Eu e Leandro desejamos a todos um excelente final de semana com saúde, segurança e preços melhores, né, Leandro? Com certeza. Um abraço a todos. Até sábado. Tchau, gente.